Boa noite, amados. Agora isso é bom, né? Agora você me animou mesmo. Eu tenho toda a disposição hoje à noite de dar uma bela aula para vocês. Sabe por quê? Porque a palavra dele não volta vazia. Então, por esse motivo, você tem percebido que toda noite nós sempre tivemos uma base bíblica sobre aquilo que foi falado. E novamente, hoje à noite, nós vamos abordar diversos trechos bíblicos que facilitam você conhecer a sua consciência, entendendo mesmo como ela tem valor para a sua vida, para que ela seja justamente um guia para a sua vida no seu pensar, no seu falar e no seu agir. Então você percebe quando ela está sendo educada com uma norma divina, então nós entendemos obedecendo a nossa consciência que é nosso guia. Então facilmente você chega diante de Deus com uma consciência sem ofensa diante dele e diante das pessoas. E novamente hoje à noite nós queremos então abordar nosso assunto de consciência, ou seja, conheça a sua consciência, e nós vamos abordar justamente o verso-chave. E lembra que eu falei que o verso-chave sempre abre para nós, para que nós possamos entrar no estudo de uma maneira tão fácil para compreender o assunto. Então notem comigo hoje à noite, e por isso procuro sempre ter justamente uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Então, eu não sei quantas vezes você pensou hoje sobre seu alvo, mas meu alvo hoje tem sido o seguinte: eu não quero ter justamente diante de Deus uma consciência que ofende Ele. Então, durante o dia, eu falo comigo mesmo: Deus, eu procuro hoje, nesse momento, de ter justamente uma consciência sem ofensa diante de Ti. Então, eu andei com 2 pastores hoje. Então, enquanto eu tinha uma consciência sem ofensa diante de Deus, eu não me preocupei sobre uma consciência sem ofensa diante dos 2 pastores. Porque enquanto você tem uma consciência sem ofensa diante de Deus, você não ofende as pessoas. E se ela fosse ofendida, então você percebe que ela foi ofendida pela palavra de Deus. Porque a sua vida está transmitindo justamente o caráter de Deus. E o caráter de Deus, a imagem dele, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então, isso é a nossa meta todo dia, de andar sem ofensa diante de Deus, a nossa consciência. Para que os demais ao nosso redor, diante de Deus, possam avaliar Jesus na sua própria vida. Então, a imagem dele é justamente aquilo que nós estamos manifestando o quê? O fruto do Espírito Santo em nossa vida. Lembra que na segunda noite nós falamos sobre o tribunal. Agora, hoje eu quero também voltar para o tribunal. Mas nesse caso, eu vou voltar para a balança. A balança que é igual à consciência. Agora vamos entender isso aí. Primeiramente, lado de cá, nós estamos vendo justamente a norma divina. Essa norma divina é a palavra de Deus. Então nós estamos vendo justamente cada vez que nós estamos aqui juntos, toda noite, nós estamos abrindo a palavra de Deus, seja no celular, seja no papel, seja no PowerPoint, nós estamos justamente fazendo com que nós possamos compreender a norma correta diante da pessoa de Deus. Agora, está com um problema aqui? Está me incomodando, não, mas o que ele faz aqui? Muito bem. Voltou, né?
Está me ouvindo bem? Amém, aleluia, amém. Ok, a palavra de Deus, nós estamos tratando a balança igual a consciência. De lado de cá, nós estamos vendo o quê? A palavra de Deus. Essa palavra de Deus facilita eu ter o pensar corretamente. Porque a minha cabeça, a minha mente, a minha pessoa, o meu homem interior, o meu coração está voltado para a palavra. E quando a sua vida está voltada para a palavra, seu pensar vai ser justamente a mente de Cristo. Ou seja, Paulo, por sua vez, abordou esse assunto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, que nós temos a mente de Cristo. Mas como eu posso ter a mente de Cristo? Através da sua palavra. E a sua palavra facilita para eu poder justamente ter o mesmo pensar de Deus. Então veja, com o mesmo pensar de Deus, então eu estou diante de Deus sem ofensa da parte da minha consciência, devido ao fato que ela está sendo educada pela palavra de Deus no meu pensar. Mas isso também influir e vai fazer uma influência justamente no meu falar. Então, meu falar hoje à noite deve estar de acordo com o falar de Deus. Então, normalmente, quando estou fazendo o discipulado, uma das coisas que eu cobro do meu discípulo é o seguinte: quando estou fazendo o discipulado, ele precisa prestar contas a mim. E ao mesmo tempo, eu me coloco diante dele com uma transparência para que a minha vida seja também prestando conta para ele. Então, a primeira coisa que eu pergunto a ele quando nós sentamos para estudar a Bíblia, e sempre a gente faz no lugar público. Por que lugar público? Porque eu quero que a coisa seja mais natural. Porque quando você faz só estudo bíblico na igreja, normalmente só tem crente. Mas quando você está fazendo discipulado no lugar público, então facilita você começar a praticar não somente o estudo, mas evangelismo e discipulado com outras pessoas. Agora veja, a primeira pergunta que eu pergunto a ele é o seguinte: onde você tinha testemunho visível durante essa semana? Testemunho visível. Testemunho visível significa justamente meu comportamento. Lembra que ontem à noite eu falei que às vezes a pessoa pensa que tem mais valor andar com a Bíblia debaixo do braço, que isso manifesta que você é crente. Até pode, mas por outro lado pode ser uma negação também. Porque eu já tenho visto pessoas com Bíblia debaixo do braço, mas não entrou na sua vida. Só tem Bíblia embaixo do braço. E andando desse jeito, né? Olha, eu sou crente, tenho Bíblia aqui debaixo do braço. Mas a melhor coisa é ter um testemunho visível da palavra de Deus na sua vida. Então eu perguntei a ele: onde você foi visível? Agora, hoje mesmo, em 2 lugares, eu podia ter justamente um testemunho visível e verbal. Visível e verbal. Porque a segunda pergunta que eu faço para ele: onde foi visível, onde foi verbal? Onde foi visível, onde foi verbal? Nem sempre é verbal, mas sempre deve ser o quê? Visível. E para ser visível, você tem que colocar no seu comportamento. Você precisa colocar na sua vida de tal maneira que você tem uma consciência sem ofensa diante de Deus e você tem testemunho visível para as pessoas. Esse testemunho visível, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sem abrir a boca, você está manifestando justamente isso aí. Agora, esse irmão aqui é Edson, não é Edson não. É Edmilson. Gilson, ok. Agora, eu quero que hoje à noite, vem cá. Eu vou mostrar algo para você aqui. Sempre bom ter um exemplo daquilo que eu estou falando. Não foi nada combinado. Ele nem sabe o que eu vou fazer com ele. Primeira coisa, ele é bonito.
Oh, ele está no caminho da perfeição. Agora, eu fui na casa dele, foi ontem, não foi? Foi ontem. E eu comi bem. Mas quem que comeu melhor foi o pastor. Ele não deixou com a vergonha lá, né? Pouquinho, né? Comeu bem, né? Mas eu tinha que conversar com ele bastante, né? Calma, olha, não pega mais. Mas o que eu quero mostrar para você hoje deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Não, isso é melhor. Melhor isso aqui. Oh, isso vai ser bom demais. O que você está vendo? Olhe para ele. Ele está sorrindo, não está? É, não é? Se você tirar a boca dele, você percebe que ele está alegre, né? Não percebe? Então, quando estou olhando para ele, eu vejo algo interessante na vida dele. Quando eu entrei na casa dele, sem ele abrir a boca, ele já havia falado bem-vindo. Pelo sorriso dele. Isto é testemunho visível. Obrigado, irmão. Então, não apanhou não, né? Foi ótimo, né? Não foi combinado nada. Ele não sabia, nem eu sabia até um momento que deu na cabeça, né? Muito bem. Então, o que eu estou dizendo? Quando você está realizando o discipulado, lembre que Paulo, no seu discipulado, 21 vezes ele fala sobre consciência. 21 vezes. Então, no meu discipulado, eu faço a mesma coisa. Por que será? Porque Paulo, por sua vez, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, imita-me como estou imitando Cristo. Então, o fato que ele está falando tanto sobre a consciência com seus discípulos, eu devo fazer a mesma coisa. Agora, veja, quando você tem uma consciência sem ofensa diante de Deus, você percebe logo mais, você vai ter testemunho visível. Você nem abriu a boca e você falou algo. Isso se chama comunicação não verbal. Mas já falou muita coisa. Agora vamos supor que eu tenha chegado aqui hoje à noite. Meus amados irmãos, eu me acordei hoje bastante animado. Uma mentira, né? Porque a parte não verbal negou a parte verbal, não negou. Ou eu poderia ter dito para você hoje, eu levantei hoje de manhã, eu estava tão desanimado, mas só... Não. Você percebe? Então, novamente, a parte não verbal nega a parte verbal. Agora, essa parte de ser testemunho visível é extremamente importante, porque isso vai cativar a pessoa de tal maneira que você possa ter o que? Testemunho verbal. 2 vezes hoje lá no hotel, com 2 pessoas, devido à parte visível, 2 pessoas se aproximaram de mim. E uma delas olhou para mim. Você é um pastor? Eu sou. Eu acertei. Mas como você sabia? É o seu jeito. A maneira que você anda, a maneira que você conversa. Eu percebi que você é um pastor mesmo, mas eu não tinha certeza, mas eu pensei comigo, ele deve ser pastor. E depois, testemunho verbal. Eu comecei a falar com ele. Uma conversa. Só conversa. Agora, quem sabe mais para frente, o testemunho vai tornar vital. Vital significa que depois de ser visível, depois de ser verbal, você vai começar a colocar algo da palavra de Deus para a pessoa. Às vezes, logo no início, às vezes demora um pouco para você colocar. Mas a minha meta todo dia, visível, verbal. Verbal significa você ter uma conversa bem diferente do que os demais ao seu redor. Mesmo que você não fale nada de Deus, a sua conversa é diferente. Você já percebeu isso aí? A nossa conversa não deve ser igual à pessoa incrédula.
Agora, nós podemos ter uma conversa que a pessoa tem interesse naquilo que você fala. Por exemplo, você pode falar sobre futebol de uma forma diferente do que o incrédulo. Não é isso mesmo? Tem muito assunto que você pode abordar. Mas a maneira que você está abordando o assunto, a pessoa percebe algo diferente ou seja, na sua vida. Não é isso mesmo? Agora, a parte vital, quando você começa a colocar a palavra de Deus diante de uma pessoa. Certa vez, eu estava no aeroporto lá em Dallas, Texas, aguardando o voo para São Paulo. Então, eu estava ao lado de uma pessoa e ela começou a abrir para mim. Só conversando, conversa para lá, conversa para cá. E eu falei para ela o seguinte: eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta é o seguinte: eu vou citar uma pessoa famosa. Será que você poderia me dizer quem falou? E ela ficou orelha em pé, prestou atenção. Só que eu falei para ela: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem falou? E ela ficou pensando. Acho que foi algo da Bíblia, não foi? Mas quem falou? Vocês acertou, mas quem falou? Então, logo mais, eu falei para ela que foi Jesus. Mas ela não sabia nada sobre a Bíblia, nada. Mas, aparentemente, ela tem ouvido alguma coisa que deu para ela a ideia que era da Bíblia. Então, eu fui explicando para ela que a Bíblia é coisa fácil para entender. Eu falei para ela que a Bíblia é nem uma biblioteca. 2 prateleiras, 39 livros em cima, Antigo Testamento. 27 por baixo, o Novo Testamento. E eu falei para ela que eu falei para você da 2ª prateleira. Você sabe que ela ficou assim? É mesmo? Sim. E também eu contei para ela que foi o 4º livro na prateleira. Porque o primeiro foi Mateus, foi Marcos, Lucas, João. Eu falei de João. Eu falei para ela: você sabe que todo livro tem capítulo, não tem capítulo? Agora, esses livros são um pouco diferentes porque cada versículo tem número também. Aí eu falei para ela que eu citei de 5:24. Nessa altura, ela demonstrou bastante interesse naquilo que eu estava dizendo. Porque ela está sentada do meu lado. Olha, quando você está aguardando o voo, você tem bastante tempo, não tem? Todo mundo tem igual. Então, quando eu falei isso para ela, eu lhe perguntei: você teria disposição de fazer uma tarefa hoje? Mas como tarefa? Você lê capítulo 5 inteiro. Mas o capítulo inteiro? Sim, inteiro. Leva mais ou menos 10 minutos para você ler, não estudo, só a leitura do capítulo 5. Quando você chega no verso 24, leia o verso 24 2 vezes, daí você vai em diante de novo. Então, ela vai ler, e 24 2 vezes, e ela continua. Eu falei para quando você terminar, volta para 24 novamente, leia mais uma vez e faça 2 perguntas a si mesmo. Você acredita nisto? Se acreditar, por que acredita? Se você não acreditar, por que não acredita? Uma boa tarefa, não é? Que eu estou fazendo uso da palavra de Deus. Agora, como eu cheguei até lá? Testemunho visível, verbal, uma conversa com ela, e abriu para ter justamente testemunho vital, fazendo uso da palavra de Deus. Agora, tudo volta à consciência. Se eu não tivesse tido uma consciência, sem ofensa diante de Deus, eu não teria tido sensibilidade. Não porque simplesmente falei para ela. Eu queria ser sensível. Será que é ela mesma que eu devo conversar com ela? Será que ela é a pessoa adequada que eu devo falar com ela? Será que eu posso abrir com ela? Será que ela vai se abrir para comigo?
Mas devido ao fato que eu tinha uma consciência sem ofensa diante de Deus, eu tinha toda a certeza que era para eu conversar com ela. Não houve dúvida nenhuma. Eu não ouvi nada no meu ouvido. Deus não falou para mim, fala com ela, fala com ela. Não, e ele não falou comigo daquele jeito. Devido ao meu relacionamento com ele, consciência sem ofensa diante dele, eu sabia, era para eu falar com ela. Agora veja mais, pensar, falar e proceder, nosso comportamento. Então, nós estamos falando sobre o tribunal. Deus que faz julgamento, Ele é o juiz, você não é. Então, a minha consciência está de acordo com o julgamento de Deus. E a minha vida, ou seja, a minha consciência, que nem a balança, mas a norma é a palavra de Deus. Então, isso facilita para eu entender entre o bem e o mal. Agora, vamos avançar mais em nossa apostila. Lembra que ontem à noite nós havíamos abordado, você não pode escapar da sua consciência. E também nós havíamos abordado, você tem de viver com a sua consciência. Nós abordamos também que você pode o quê? Argumentar, discutir com a sua própria consciência. E também nós abordamos, você pode também violar a sua consciência. E ao mesmo tempo você deve pensar no seguinte, você pode endurecer a sua consciência. E você nunca poderá se livrar da sua consciência. Então, toda noite eu vou relembrar todos os irmãos aqui reunidos sobre esses 6 fatos a respeito da nossa consciência. Então, vamos pegar um trecho bíblico para facilitar nosso estudo hoje à noite. Agora, percebem, 2 vezes essa semana eu abordei esse trecho bíblico. 2 vezes. Agora, por que estou abordando a 3ª vez? Primeiramente, porque eu sou bom professor. Porque eu sei que o aluno precisa ouvir diversas vezes para ele poder aprender. O mais que o professor repete de uma forma diferente, cada vez num assunto diferente, o aluno começa a abraçar aquele ensinamento com mais facilidade, porque já havia ouvido aquilo 2 vezes. Então, vamos avaliar novamente. Toda a Escritura, inspirada por Deus. Então, tudo que vem da palavra, vem dele. Agora, eu acho interessante, quando estava falando com aquela senhora, eu também expliquei para ela o seguinte, que a Bíblia é um livro bem diferente do que a maioria. Porque aquele livro, ou seja, a Bíblia, levou 1.600 anos para completar. Eu não conheço outro livro que levou tanto tempo para completar. Você conhece outro livro que levou 1.600 anos para terminar o livro? Eu não conheço nenhum. Outro fato, 40 homens. A maioria não conhecia um ou outro. Participaram em escrever aquele livro. Dentro daquele livro não há nem uma contração. Tudo combina. Tudo fala do mesmo tema. Sabe que é o tema? Quer saber? Jesus. O tema da Bíblia é Jesus. Agora, eu vou falar para você algo que vai facilitar você entender e lembrar isso aí. Isso não está na sua apostila. Não vou cobrar mais. Isso é por fora. O Antigo Testamento, a preparação da vinda de Cristo. Anota aí. Antigo Testamento, preparação da vinda de Cristo. Antigo Testamento. Os 4 evangelhos, a apresentação daquilo que foi preparado lá no Antigo Testamento. Deu para entender? Antigo Testamento, preparação da vinda dele. E 4 evangélicos, o que é? A apresentação que ele deu.
o livro de Atos, a propagação da vida dele. E as epístolas, explicação sobre a preparação dele, sobre a apresentação dele e sobre a propagação dele. E Apocalipse, consumação, ele veio para reinar aqui na terra. Então, quando você pensa desse jeito, facilita você entender melhor a Bíblia, não é isso mesmo? Preparação, apresentação, proclamação e explicação e consumação. Então, quando você está olhando na Bíblia, você está pensando desse jeito. Agora veja, novamente, toda a Escritura é inspirada por Deus, veio da boca dele. Ele soprou sobre o homem, ele foi escrevendo. O homem, o profeta, o apóstolo, não foi inspirado. A palavra, enquanto ele estava escrevendo a palavra, ela foi inspirada. Não ele, mas a palavra. Por esse motivo, nós podemos confiar na palavra. Porém, não foi a língua portuguesa, nem a língua inglesa. A língua hebraica, árabe e também grega. Então, todos nós temos uma tradução daquilo que foi inspirado, que é a língua original. Então, nós hoje podemos confiar nesse trecho que nós estamos lendo. Veja, toda a Escritura é inspirada por Deus e a Escritura é útil. Sabe como eu cheguei aqui hoje? No carro. Sabe como? Porque nós fizemos uso do carro que é útil. E você está sentado no banco. Você está fazendo uso do banco hoje à noite porque o banco é útil para sentar-se. Está entendendo bem? Então, a palavra é a mesma coisa. Ela é útil, mas ela não é útil se você não faz uso dela. Então, para você educar a sua consciência, você tem que concordar comigo hoje à noite que é útil, mas não vale nada para você até você faz uso da palavra, porque ela é útil. Só essa palavra útil. Interessante, não é? Você já ouviu alguém pregar sobre a palavra útil? Irmãos, você pode fazer uma pregação dela sobre a palavra útil, porque muita gente sabe coisas úteis, mas não fazem uso daquilo que é útil. Eu digo, a pessoa que não faz uso daquilo que é útil, essa pessoa nem está com a cabeça correta. Nós devemos fazer uso. Hoje à noite tem remoto. Esse remoto é útil. Agora eu posso chegar aqui cada vez, cada vez. Mas isso aqui é útil. Você percebe que é útil, eu estou fazendo uso. Olha aqui, ó. Gostou? É útil, né? Eu estou fazendo uso para ensinar. Agora a palavra é útil para ensinar, para repreender, e também para corrigir, e também para o quê? Educar. Então, cada vez que nós estamos reunidos aqui na igreja, o pastor que está aqui atrás do púlpito, ele está pregando, ensinando, exortando, ele está fazendo 4 coisas. 4. Ele está ensinando, repreendendo, corrigindo, educando, e ele tem um propósito. Esse propósito é justamente o seguinte: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja maduro para toda boa obra. A minha pergunta para você hoje à noite: você está preparado para toda boa obra? Você é preparado para ter um testemunho visível para as pessoas ao seu redor? Você está preparado para toda boa obra, para que seu testemunho seja verbal para as pessoas?
você está preparado para toda boa obra, para que seu testemunho seja vital, fazendo uso da palavra de Deus. Então, nós devemos fazer o quê? Uso da palavra. Agora, veja também, devemos então o quê? Fazer uso da palavra de Deus. Faça a avaliação agora mesmo. Quantas vezes hoje você fez uso da palavra de Deus na sua vida? Não fale para mim, eu não preciso saber. Deus já sabe. Ele quer que você saiba. Quantas vezes hoje você fez uso da palavra de Deus na sua vida? Deu para entender a pergunta? Agora, para você caprichar nessa área, você precisa fazer 6 coisas. Anota isso aí, não está na apostila não. 6 coisas. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa estudar ela. Você precisa memorizar. Você precisa meditar. E você precisa aplicar. Então, se você não está ciente de essas 6 coisas, você não vai fazer uso da palavra. Porque você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra, meditar nela e praticar ela. E daí, você vai fazer uso da palavra de Deus na sua vida. Agora, notem o seguinte, para você entender melhor, 2 Timóteo 3, 16, 17. Agora, possivelmente você está pensando agora, mas o que isso tem a ver com a consciência? Então, eu vou responder. Obrigado pela pergunta. Eu estou educando a sua consciência com o quê? Uma norma. Essa norma, o que é? A norma divina, a Bíblia. Deu para entender? Então, eu estou fazendo uso da palavra no ensinamento hoje à noite, ensinando, repreendendo, corrigindo, educando, para que você possa ter uma vida correta diante de Deus, educando a sua consciência para que ela possa estar diante de Deus sem ofensa e sem ofensa diante dos homens. Percebem? Agora vamos facilitar. Primeiro, o meu primeiro ato é que eu preciso ensinar. A primeira coisa. Quando estou fazendo discipulado, a primeira coisa é ensinamento. Mas o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar o que é correto. Então, eu vou ensinar princípios bíblicos. Agora, se Deus permitir que eu volte no ano que vem, eu vou ensinar vocês 105 princípios bíblicos sobre como conduzir a sua vida de uma forma melhor. 105 princípios bíblicos numa semana só. É muita coisa, né? Mas você vai ter um manual mais ou menos desse tamanho, 497 páginas, onde depois da minha saída você pode voltar a reavaliar aquilo que foi ensinado. E também eu vou deixar para você tarefas por 22 semanas. Aí eu vou sair e você vai fazer tarefas durante 22 semanas depois da minha saída. Talvez você não queira que eu volte, né? Agora imagina, você aqui na igreja vai ouvir a gente durante uma semana e depois você vai fazer tarefas durante 22 semanas enquanto estou fora. E essas tarefas você vai passar para os 2 pastores. Eles não sabem, agora eles estão sabendo agora, né? Para corrigir justamente as tarefas que eu vou deixar aqui com vocês. Agora, por que eu estou falando isso aí? Eu estou ensinando o que é correto. Princípios bíblicos. Esses princípios bíblicos importantes para a sua vida. Mas eu entendo que nem sempre você vai obedecer o princípio bíblico. Sabe por que eu estou sabendo isso? Porque você é pecador. Também eu sou pecador. Então, e de vez em quando eu preciso o quê? Repreensão. Essa repreensão me fala o que é errado. A repreensão facilita para eu ver justamente o erro.
E depois, a repreensão precisa ser o quê? Corrigido. Então, corrigir, voltando para aquilo que é correto. Não é isso mesmo? Agora, uma vez que você está ensinando, repreendendo e corrigindo, agora você pode começar agora a treinar e educar. Educar para que haja o quê? Maturidade. Então, educar significa treinar. Então, cada vez que eu abro a Bíblia, ela vai fazer 4 coisas comigo. Ela me ensina, ela também me repreende, ela me corrige e ela me educa. Motivo, maturidade, consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Você percebe, a receita não é difícil, não. A questão de você fazer uso da palavra, porque ela é útil. Será que eu falei algo hoje à noite complicada? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Complicado ou não? Quem falou não? Você falou não? Não é complicado não, né? Vem cá. Você, vem cá. Puxa, mas você é alto, rapaz. Mas que cabelo bonito, né, rapaz? E dá ciúmes, né? O pai. Olha, você vai chegar, nem ele. Então, nós vamos ver se está prestando atenção. Então, na palavra de Deus tem 4 propósitos para a nossa vida. Quais são esses 4? Mais alto. Ensino, repreensão, correção e educação. Oh, senta, rapaz. Poxa vida. Não é coisa boa, né? Agora, você, sua vez. 4, fala. Quais são? 4 coisas. É a mesma coisa. Não, eu não falei mesmo. Eu falei 4. 4. Ensino. Repreensão, correção e educação. O que ela falou? O que ele falou? O que ela falou? O que ela falou? Você, o que ela falou? E educação. Muito bem. Oh, rapaz. Olha, eu estou animado. Puxa, todo mundo está prestando atenção, né? Parabéns para o Bill, bom professor, né? Ele conseguiu, né? Agora, veja bem. Nós estamos falando sobre educar a consciência. Ontem à noite nós falamos sobre um princípio interior. Hoje à noite nós vamos falar sobre uma dádiva de Deus. Ele que nos dá a consciência. Então vamos abordar novamente um trecho bíblico que facilita você entender algo sobre a consciência. O ímpio foge, embora ninguém o culpa. Mas os justos são corajosos como um leão. Então nós vamos abordar justamente um princípio interior que foi abordado ontem e hoje à noite, uma dádiva de Deus. Então vamos iniciar nosso estudo. Até aqui só foi introdução. Agora é estudo. Agora você está preparado, agora não está preparado? Há 8 motivos da importância da sua consciência. 8. Agora cuidado, porque talvez depois eu vou chamar um de vocês chegar aqui à frente e falar os 8, tá? Presta atenção. Primeiro, ela é uma dádiva de Deus. Agora nós temos justamente o quê? O propósito. Veja, somos feituras à imagem de Deus, conforme a palavra de Deus. Vamos então avaliar rapidamente o que foi já abordado a 5ª vez, é hoje esse trecho bíblico. A 5ª vez desde segunda-feira. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são a lei. Pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência,
e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. E novamente nós estamos vendo que Paulo está fazendo uma comparação, que a consciência está testificando de algo. E quando está testificando de algo, isso me acusa ou isso me defende. Agora veja, ele fala, pois mostram a boa lei, a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, os seus pensamentos, quer acusando-os e também defendendo-os. Agora o seguinte, você percebe que todo homem tem consciência. Então, ele está falando sobre a obra do coração do homem. Antes de ser crente, eu tinha outras normas no meu homem interior. Deu para entender isso aí? Uma vez que houve novo nascimento, uma vez que o Espírito Santo invadiu o meu coração, uma vez que foi uma transformação do homem interior, outra norma, e essa norma é a palavra de Deus. Agora lembra que a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem de Deus. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou, homem e mulher os criou. Porque veja bem, segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Então, Paulo, por sua vez, ele está falando justamente sobre o mesmo assunto. Veja que ele fala, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, no homem interior, no coração dele, na mente dele, na sua consciência, no seu intelecto e a sua vontade de acordo com a palavra de Deus. Ele fala, porque segundo o homem interior, eu, Paulo, tenho prazer na lei de Deus. A minha pergunta hoje à noite, você tem prazer na lei de Deus no homem interior? Agora aqui dentro da igreja é fácil ter prazer, né? Aqui é fácil. Ambiente agradável, ar-condicionado, banco bem gostoso, tudo contribui para você ter prazer na lei de Deus aqui dentro. Mas no seu emprego, no trânsito, na escola, onde você estiver, você tem prazer na lei de Deus, no seu homem interior, na sua consciência. Agora veja, ele está falando sobre imagem de Deus, porque o homem interior que tem prazer na lei de Deus, a imagem de Deus dentro de você. Porque a minha pessoa pecaminosa não tem prazer na lei. Mas uma vez que eu fui convertido, mudou justamente meu querer. Em vez de me agradar, eu quero agradar a Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, uma vez que eu estou diante de Deus com consciência sem ofensa. Agora, se eu estou ofendendo a Deus, percebe? Eu não tenho mais prazer na lei de Deus. Então você percebe a importância da consciência? Agora notem, quando fala homem interior e a imagem de Deus dentro dele. Essa imagem que é a parte mental. Deus tem intelecto. Deus tem vontade. Deus tem sentimento. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com a mesma mentalidade. Intelecto, vontade e sentimento. E a parte moral. Quando o homem foi criado, ele foi criado justo. Sem pecado, inocente. Quando o pecado entrou na vida, então ele era injusto. Mas mesmo assim, todo mundo que foi nascido de lá para cá, tem nascido com a imagem de Deus desfigurada, porque ele tem parte moral, mas a parte moral dele não é justo, é injusto. E também Deus é social. Eu sou social.
De fato, Eclesiastes capítulo 4, verso 9, fala que 2 melhor do que 1. 2 melhor do que 1. Porque homem foi criado à imagem de Deus, a parte mental, a parte moral e a parte social. Então, quando alguém pergunta a você, e a imagem de Deus, como que é? Mental, moral e sentimento. E quando alguém faz essa pergunta para você, você pode evangelizar. É fácil pegar isso aí para evangelizar. Agora, veja, nós estamos falando sobre a mente que é igual ao coração. Quando se fala mente, está falando justamente do coração do homem. Quando fala do coração do homem, a mente do homem, está falando sobre seu intelecto. E seu intelecto e também a parte da sua vontade, seus sentimentos e também a sua consciência. Então você percebe que aquilo que nós estamos abordando hoje, ontem, antes ontem, não é assunto difícil. Porém, todavia, nós temos que prestar atenção. Nós precisamos ouvir, ler e estudar a palavra de Deus juntamente aqui na igreja durante essa semana para nós podermos entender justamente o propósito da consciência na vida do homem. Agora veja, a mente e coração. A mente e coração é para pensar. E não somente para pensar, mas a parte emocional é para sentir. E também a parte da vontade é para você fazer decisões. Então Deus, a imagem dele é justamente isso aí. Ele tem um pensamento, ele tem sentimento, ele faz decisões. E o homem que foi criado à imagem de Deus, a mesma coisa, a gente pode pensar, a gente sente alguma coisa e nós podemos fazer decisões. Agora, falsas visões a respeito da origem da consciência. Porque nós estamos vendo a verdadeira assunto da consciência. Mas vamos avaliar falsas visões a respeito da origem da consciência. Vem do nosso passado, mas não vem do nosso passado. Agora veja, evolução nós não acreditamos. Então a minha consciência não vem do passado, porque quando nasci, já nasci com consciência. Agora veja, 2, do nosso meio. Não, a minha consciência não vem da minha sociedade, porque eu já tenho a consciência. Agora, a sociedade pode influenciar a minha consciência. Mas a sociedade, a minha consciência não vem da sociedade. Agora, uma filosofia disse que a consciência consistia em, veja bem, 1/5 de medo, e 1/5 de suposição, e 1/5 de preconceito, e 1/5 de vaidade, e 1/5 de costume e cultura. Então nós estamos vendo justamente a visão falsa da consciência. Então, nas escolas hoje, as escolas públicas, está sendo ensinado isso aí, justamente isso aí. Talvez não nessas palavras, mas o assunto é isso mesmo, em nossas escolas. Agora veja outro aqui. Do nosso íntimo, nós não fabricamos a nossa consciência. Sabe por quê? Dádiva de Deus. Deus embutiu a consciência no homem quando o homem pecou, porque o homem queria ser Deus, ele queria ter conhecimento entre o bem e o mal. Mesmo com a consciência, ele não sabe ainda não. Porque a consciência facilita ele ter entendimento que tem algo mal, algo bem. Mas ele precisa de uma norma. E nós já havíamos abordado que o homem, em si mesmo, no seu próprio coração, ele tem as suas regras, a sua lei. Então, as suas regras, a sua lei, educa a consciência dele entre o bem e o mal, de acordo com o pensamento dele. Mas Deus nos deu a palavra. Essa palavra educa a minha consciência com uma norma divina. Agora, ela é o que? Uma dádiva de Deus. Nós educamos a nossa consciência pela palavra.
Agora, veja bem, até aqui nós estamos entendendo nosso dever quanto à nossa consciência. E vocês que são pais, você tem dever. Seu dever é educar a consciência dos seus filhos com a norma divina que é a palavra de Deus. Agora, veja outra aqui. Número 2, ela guia nossa conduta. Então, cada vez que eu estou fazendo algo de errado, e a minha consciência é educada pela palavra, ela me acusa. E quando estou fazendo algo certo, ela me defende. Você veja o valor da consciência? Pais, me escutem bem. Você precisa fazer uso da palavra de Deus para educar a consciência dos seus filhos, para que o filho possa saber entre o bem e o mal, de acordo com uma norma divina, que é a palavra de Deus. Agora veja, deixe que a consciência seja seu guia. Agora, isso é correto. Uma vez você tem uma norma divina que educa a sua consciência. No entanto, a consciência necessita seguir a norma verdadeira. Qual norma verdadeira? Toda escritura inspirada por Deus é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então você percebe, precisa uma norma verdadeira. Agora notem comigo o seguinte, que facilita ainda mais. Nós estamos abordando o quê? Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Agora, Paulo, por sua vez, quando ele preparou a sua carta para os romanos, lembra que ele não foi inspirado. As palavras, elas foram inspiradas. Por exemplo, hoje à noite, eu vi Caio, né? Caio estava sentado aqui, ó. Ele estava sentado bem aqui, né? Desse jeito. Ele não estava fazendo assim, né? Ele foi inspirado. Mas quem que escreveu a palavra não foi inspirado. Você percebe a diferença? Ele foi inspirado ali, ele foi batendo de acordo com a música, né? Ele é inspirado, ele estava gostando, você percebeu? Quando o papai estava cantando, ele estava cantando uma inspiração mesmo. Não é isso mesmo? Mas quem que escreveu a palavra de Deus, ele não foi inspirado. A palavra, ela foi inspirada. Agora veja o que Paulo fala aqui. Digo a verdade em Cristo. Agora isso já chama a minha atenção, né? Digo a verdade em Cristo, não minto. Dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Então isso já facilita eu prestar atenção, né? Porque quando ele fala, digo a verdade em Cristo, chama atenção, não chama? Não minto. Dando testemunho comigo na minha consciência no Espírito Santo. Agora veja, ele está tratando o quê? A consciência. Quando ele mandou essa carta para os romanos, ele falou sobre a consciência. Lembra que no capítulo 2, 14 e 15, ele abordou a consciência. Aqui no capítulo 9, ele fala novamente sobre a consciência. Agora, veja, no Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus, ela educa. O Espírito Santo é necessário. Necessário porque me capacita a entender aquilo que foi escrito. Por isso o incrédulo não entende a palavra de Deus. Porque é para ser entendido do lado espiritual. Agora veja, o Espírito Santo é necessário. E a palavra de Deus, ela é suficiente. Ela é adequada. Então nós devemos entender o seguinte. Uma dádiva de Deus exercita a sua consciência. Então Deus nos deu justamente a consciência.
E a consciência dá testemunho no Espírito Santo, que Paulo diz. Agora, pensando assim, veja o seguinte, que vai facilitar ainda mais. Quando você pensa comigo. Vamos pensar que nossa consciência é um GPS. Então, um GPS, um sistema de GPS. E o Espírito Santo, vamos supor que é o satélite. E vamos supor, então, que a palavra de Deus é um mapa. Agora, como funciona isso aí? A consciência é o GPS que nos guia. Agora, outro dia, o pastor Antônio, ele havia puxado o telefone dele, ligou GPS. O GPS, algo interessante. Imagine que você tem aqui no seu bolso. Aqui você tem mapa. E esse mapa funciona com o quê? Com satélite. Então tem que ser uma combinação entre um mapa e satélite para você saber onde você está. Não é certo isso mesmo? Agora eu quero colocar para você como você pode entender. Vamos pensar no GPS, os satélites lá em cima, ninguém enxerga. Pelo menos com nossa vista humana, a gente não enxerga o satélite lá. Está concordando comigo? Não dá para enxergar. Agora, esse satélite, vamos imaginar que isto é o Espírito Santo. Ninguém enxerga a pessoa do Espírito Santo. Eu nunca vi ele. Você já viu ele? Eu nunca vi o Espírito Santo. Você já viu ele? Eu nunca vi. Mas ele está dentro da minha pessoa, como satélite, orientando o quê? A minha consciência, que é o GPS. Agora veja como funciona. O GPS precisa mapa. Então, dentro do meu celular, eu tenho um mapa aqui do Brasil. Quando eu ligar o celular, o GPS combina com o satélite. O satélite me orienta de onde estou, o quê? No mapa. Agora, vamos supor que o mapa para nós hoje à noite é a palavra de Deus. Então, para eu manejar bem a palavra de Deus, que educa a minha consciência, eu preciso do satélite. O satélite é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu só tenho um mapa. Por isso, um crédulo, ele tem mapa, mas ele não sabe andar de acordo com o mapa. Porque ele não tem satélite, ele só tem mapa. Agora, você que é convertido, que você que havia experimentado o novo nascimento, você tem satélite, que é o Espírito Santo, que orienta você de acordo com um mapa. Pergunta: no mapa hoje, onde você está? Deu para entender? Onde você está no mapa hoje? Você é uma pessoa irritada? Uma pessoa ansiosa? Uma pessoa amorosa? Uma pessoa seguindo a vontade de Deus? Você só vai saber se você está ligado com o satélite, com o seu mapa. Deu para entender isso aí? Agora, nós, como homem, veja bem, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, e nós somos justamente o quê? Nós somos o aparelho. Ou seja, a consciência que está dentro da minha pessoa. Agora, talvez isso facilite você entender o valor da consciência. Porque o GPS, ou seja, a sua consciência, se não tem satélite, se não tem mapa, não funciona certo. É ou não é? Então, você precisa ser submisso ao Espírito Santo, e você precisa ser estudioso da palavra de Deus, ouvindo ela, lendo ela, estudando ela, memorizando ela, meditando nela e praticando ela. Só de acordo com aquilo que nós temos abordado até aqui. Número 3, ela nos fortalece para o serviço cristão. Agora, nós estamos no serviço de Deus, é ou não é? Agora, Paulo fala assim: imita-me como eu estou imitando Jesus. Que Jesus falou para os seus discípulos antes de ser crucificado? Ele falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele não falou?
E a noite que ele foi traído, o que ele fez? Ele foi servo dos seus discípulos, lavando os seus pés. Depois ele fez uma pergunta: sabeis o que eu vos fiz? Então ele estava ensinando que a sua consciência é para você entender que seu serviço é servir os outros. Ele não ensinou aquilo. Agora, ele não falou nada da consciência. Porém, ele vem falando sobre a consciência sendo uma janela, como nós abordamos ontem à noite. Ou seja, os olhos. Agora veja, ela nos fornece, ou seja, fortalece para o serviço cristão, ministre com quê? Com uma boa consciência. Pergunta. Eu sou cheio de pergunta. Pergunta, você tem boa consciência? Você pode descrever uma boa consciência. Durante essa semana, eu vou descrever detalhadamente o que é uma boa consciência. Para você poder permitir que o satélite, que é o Espírito Santo, trabalhe com o seu GPS de acordo com o mapa que é a palavra de Deus, para que você possa identificar se você tem consciência boa ou não. Ou talvez a sua consciência é uma consciência pura. Percebe, irmãos, o que eu estou dizendo hoje à noite? O GPS precisa ser ligado com o quê? Satélite, o Espírito Santo, e o mapa, a palavra de Deus. Agora vamos então abordar outro trecho bíblico que facilita entender. Mas o fim desta administração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Novamente, no discipulado com Timóteo, o que Paulo está dizendo? Ele está frisando novamente, juntamente com coração puro, boa consciência. E ele está falando de uma fé não fingida. Então você percebe que o valor da consciência que você precisa conhecer e entender, e conhecer a sua consciência de tal maneira que você sabe justamente onde você está no mapa de Deus, ou seja, na palavra. Agora, conservando a fé e uma boa consciência, qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante da fé. Então, Paulo, notem, já 2 vezes ele aborda o que? A consciência. Então você percebe que o pastor, o professor que não ensina sobre a consciência não está fazendo a sua tarefa. A sua tarefa é educar a consciência. E a pessoa tem que entender e conhecer a sua consciência, para que haja uma autoavaliação de onde você está no mapa que é a palavra de Deus. Agora, guardando o ministério da fé numa consciência pura. Agora, voltando novamente para a nossa apostila. Precisamos de uma consciência boa e pura para ministrar a consciência de outros. Você entendeu o que eu falei? Eu tenho consciência. Você tem consciência. É ou não é? Eu tenho, você tem. Nós temos. Então, o que eu estou fazendo hoje à noite? Eu estou ministrando na minha consciência para a sua consciência. A minha consciência está sendo orientada por uma norma divina que é a palavra de Deus. A minha consciência está sem ofensa diante de Deus, diante do homem. Então, eu estou ministrando para você, fazendo uso da palavra de Deus hoje à noite, ministrando na minha consciência, que foi educada pela palavra de Deus. Eu estou ministrando na minha consciência para a sua consciência, para que você possa ter uma consciência educada pela palavra de Deus. Então, notem, nós estamos falando, justamente, precisamos de uma consciência boa e pura para ministrarmos consciência de outros. Se a minha consciência hoje não é boa, pura, então eu não vou ministrar para a sua consciência, porque tem uma barreira entre nós dois. Agora veja, nós estamos falando sobre boa e pura consciência.
Agora vamos ver o que Paulo fala sobre esse assunto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Então, você percebe o que nós estamos abordando aqui? Outra vez, Paulo coloca a importância da consciência. Nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Hoje à noite, eu estou fazendo justamente o papel que Paulo havia feito com a igreja ali. A mesma coisa. Eu estou recomendando a minha consciência para todos de vocês. Porque eu estou ministrando da minha consciência que é boa e pura diante de Deus para a sua consciência, fazendo uso da palavra, porque ela educou a minha consciência para que ela seja de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Devido ao relacionamento com Jesus. Deu para compreender? Agora veja ainda, homens, nós estamos falando e Deus. Agora, as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Eu espero que você tenha uma boa impressão da minha pessoa voltado para Deus devido ao fato que o Bill, hoje à noite, com certeza, sem dúvida alguma, não sou perfeito, mas eu digo para você, neste momento, a minha consciência está sem ofensa diante de Deus, diante de você. E a pergunta, você pode dizer a mesma coisa? Não que eu sou perfeito, mas eu estou permitindo que a palavra eduque a minha consciência para que eu possa educar a sua consciência, da minha consciência para a sua consciência, porque a palavra, ela é divina, ela é boa, ela é adequada, ela é verdadeira, ela é suficiente, ela confronta, ela anima, ela exorta, ela ensina, ela repreende. Então, eu estou fazendo uso da palavra de Deus na minha vida, no nível da minha consciência, para a sua consciência hoje à noite. Agora, novamente, Paulo aborda o assunto. Veja, portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos. Eu espero que também nas vossas consciências sejamos também o quê? Manifestos. Então você percebe que ele estava ministrando da consciência dele para a consciência do homem. Porque a consciência dele estava sendo educado pela palavra de Deus. E ele estava sem ofensa diante de Deus, ministrando para as pessoas. Por isso, o pregador, pastor, discipulador precisa manter a sua consciência sem ofensa diante de Deus, diante dos homens. Então, isso fornece discernimento interior. Então, eu tenho discernimento, esse discernimento não é meu. Meu discernimento é devido ao fato que eu ouço a palavra, eu li a palavra, eu estudo a palavra, eu memorizo trechos bíblicos, eu medito naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado, e eu procuro praticar. E assim, uma consciência sem ofensa diante de Deus, diante dos homens. Agora, notem o seguinte, Deus nos conhece completamente. Eu espero que no seu coração vocês me conheçam também. Consciência para consciência. Eu quero conhecer sua consciência. E eu vou ensinar da minha consciência para a sua consciência, devido ao fato que ela é educada por uma norma divina que é a palavra de Deus. Deus nos conhece completamente e espero que na sua mente vocês me conheçam também. Ou seja, Deus nos conhece completamente e espero que na sua consciência vocês me conheçam também. Está começando a entender o que eu estou dizendo? Sacaram mesmo?
Você está abraçando o que eu estou colocando para você hoje à noite. Você pode repetir isso para uma outra pessoa. Você está fazendo anotações. Você está prestando atenção. Você pretende praticar o que está sendo falado hoje à noite. E se você tem essa meta, quem sabe amanhã você vai ser justamente um testemunho para alguém vital. Falando da sua consciência para a consciência de outra pessoa. Como eu fiz hoje no hotel lá, eu transmiti algo da minha consciência, orientado pela palavra de Deus, sem ofensa diante de Deus, para uma outra pessoa, a sua consciência, porque a minha está sem ofensa diante de Deus. Deu para compreender? Sacaram bem? Ok. Agora veja o seguinte. Ela fornece nossa o quê? Ela fornece nossa comunhão cristã. Agora vamos ver. Uma consciência forte e uma consciência fraca. Então, ainda essa semana, eu vou abordar uma boa consciência, consciência má, consciência forte e fraca. E você vai avaliar que tipo de consciência que você tem. Ela nos encoraja a testemunhar. Então, hoje, eu não estava afim de conversar com aquela pessoa. O nome dele é Edson. Eu não estava afim de conversar com ele. Porque ontem eu falei com um colega dele, Fábio. Então, eu pensei, basta. Já falei com um lá, agora vou falar com mais um. Mas, devido a uma consciência sem ofensa diante de Deus, eu deixei meu sentimento de lado para eu poder transmitir algo da minha consciência, sem ofensa diante de Deus, para o Edson. Agora, nesse caso, eu descobri que o Edson era um cristão. Ele está no 3º ano no Seminário Batista aqui em Belo Horizonte. Conheci ele lá. E eu transmiti algo da minha consciência para a consciência dele. Essa água minha é limpa. Boa mesmo. Eu risquei, né? Muito bem, agora veja. Uma boa consciência o ajudará a suportar sofrimento. Mas como? Vamos ver. Nós podemos olhar, desculpe, na carta, 1 Pedro 2,19. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência, para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Agora, eu acho interessante, você percebe que tantas vezes que nós estamos vendo a palavra consciência no Novo Testamento? Veja bem aqui. Por causa da consciência, para com quem? Para com Deus. Sem ofensa diante dele. Então, isso facilita para eu suportar tristeza, sendo tratado de uma maneira injusta. Então, quando você tem uma consciência boa diante de Deus, sem ofensa, você suporta tristeza de uma forma que você sai vitorioso, além do seu pensamento, ou seja, do seu sentimento. Deu para compreender? Então, percebe como a consciência é importante para você. Veja ainda, 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Agora veja comigo. A palavra que fala santificai, até nós podemos colocar lá justamente separai. Agora, essa palavra santificar significa que eu tenho uma vida piedosa continuamente na prática. Agora, ao mesmo tempo, tem uma santificação posicional. Quando me converti, quando fui renascido pelo Espírito Santo, Deus me santificou naquele momento. Agora eu tenho direito de ir para o céu, na minha posição. Agora, na prática, outro 500. A prática se chama santificação progressiva ou santificação prática.
Então, por esse motivo, você vai encontrar na palavra de Deus despojamentos, revestimentos. Você vai procurar ver na palavra de Deus, eu vou me desabituar-me daquilo que não agrada a Deus, eu vou me reabituar daquilo que agrada a Deus. Santificação progressiva. Então, ele está dizendo, antes santificai em vossos corações a Cristo Jesus como Senhor. Ou seja, você é uma pessoa obediente, praticando a palavra de Deus na sua vida. Santificação progressiva. Veja ainda, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eu faço essa pergunta hoje à noite. Não vou chamar você à frente, não. Você sabe como responder à pergunta da sua esperança? Se eu chamar você aqui à frente hoje à noite, eu falo para você, me fala da sua esperança. O que você diria? Você conhece os trechos bíblicos que você pode ter como alicerce sobre aquilo que você fala? Porque tem muita gente que chega à frente da igreja e dá um lindo testemunho, mas não fala nada da Bíblia. Precisa fazer uso da palavra. Seu testemunho volta vazio, mas a palavra não volta vazia. Porém, Deus pode utilizar seu testemunho fazendo uso da palavra, ensino, repreensão, correção, educação, para que você seja preparado para toda boa obra, adequada, preparado, maduro, para você manejar bem a palavra de Deus. Veja mais que ele fala. Novamente, o Pedro parece que ele pegou a mesma coisa, né? Tendo uma boa consciência, para que naquilo que fala mal de vós, fiquem confundidos os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então percebe, às vezes a pessoa fica confundida devido à sua boa consciência, através do seu procedimento diante de Cristo. Então, mais uma vez, você está vendo o valor da consciência. Agora, hoje, você está me devendo tempo. Lembra, vocês me devem 14 minutos. Hoje eu vou pegar talvez 6 desses 14. Calma, calma. Ok, vamos lá. Agora veja. Quando sua consciência está limpa perante Deus, não importa o que os outros digam de vocês ou façam a você. Então você percebe, para nós que somos crentes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Veja, ela nos ajuda na oração. Então, ela facilita a nossa oração. Se quando nos ajoelhamos para orar, nossa consciência nos condena, temos que corrigir-nos antes de possamos falar com Deus. Então, quando você chega a orar e a sua consciência não está sem ofensa diante de Deus, ela vai acusar você. Ela vai acusar você antes de você falar com Deus. Agora veja, trecho bíblico que facilita compreender. Nisso conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Então, quando se fala coração, homem interior, a mente do homem. Então, notem também que ele está falando porque se o coração nos condena, ou seja, a sua consciência, maior é Deus. Por quê? Porque Deus conhece o quê? Meu coração. E o coração, uma parte dele é a minha consciência. Então, no coração, intelecto, vontade, sentimento e também a consciência. Agora veja algo mais aqui que facilita entender. Devemos ter uma boa consciência e uma consciência livre de ofensas a quem? A Deus, em primeiro lugar, e aos homens. Então, novamente, o que nós estamos vendo aqui, a chave do nosso estudo aqui.
Nós estamos vendo justamente Mateus 5, 23, 24, que facilita você entender a necessidade de ter o quê? Uma consciência sem ofensa. Portanto, se estiver apresentando a tua oferta no altar, aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Ou seja, você percebe que alguém tem algo contra você. A primeira coisa, antes de apresentar uma oferta, naquele tempo, capítulo 5, durante a dispensação da lei, Jesus e os demais judeus ofereceram o que? Sacrifícios, o que? Ao altar. Então, se você tem uma oferta de oferecer, você vai para o altar, mas você lembra que fulano de tal tem algo contra você, você deixa ali, você vai reconciliar com ele primeiro. Agora, hoje, nós não temos altar. Nós não temos. Agora, tem algumas igrejas que dizem que tem, mas realmente não tem altar. O altar é você mesmo. Eu vou mostrar para você daqui um pouco. Veja, então, depois vem apresentar a tua oferta. Romanos 12, 1. Veja o que fala. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o quê? Em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, você mesmo, o altar. Porque quando você está oferecendo seu corpo, você está colocando o seu corpo no altar de Deus. Então, na sua própria vida se torna altar. Agora, se você está sabendo que alguém tem algo contra você e não foi acertado, oferecendo o seu corpo não adianta. Vai lá reconciliar. Agora, se ele não quer reconciliar com você, você fez a sua parte. Você não pode obrigar ele. Mas você deve ir e conversar com ele. E depois você pode apresentar seu corpo vivo, santo, agradável diante de Deus. Pede perdão e faze pazes, ou seja, reconciliação. Com ela, depois volta e oferece o teu sacrifício a Deus. Deu para compreender? Veja bem. Pede perdão, faz as pazes, reconciliação. Com ela, depois volta e oferece o teu sacrifício a Deus. Verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Agora, quando se faz isso aí, você está falando sobre coração, homem interior. E você vai experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus é ter um bom relacionamento com Deus. Pergunta: seu relacionamento com Deus hoje, como que é? Deu para avaliar a sua vida diante dele? Não diante de mim. Diante da palavra. Sem ofensa diante de Deus. A minha consciência sem ofensa diante dele hoje. Agora, veja mais uma vez algo importante. Ela afeta nossa cidadania. Então, veja. O que é uma objeção consciencial? Hoje eu não vou entrar bem profundo nesse assunto só por cima. Nossa consciência nos ajudará a saber quando devemos obedecer e quando devemos desobedecer o Estado. O Estado significa o governo. Obedecer ou desobedecer. Então vamos abordar um trecho bíblico que facilita entender. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa de quê? A consciência. Sujeitos, não somente pela ira, ou por causa dela, mas também por causa da consciência. Então, a consciência nos ajuda a avaliar justamente se estou obedecendo o Estado ou se eu devo desobedecer o Estado. Ela ajuda a formar nosso caráter.
Agora, isso significa o seguinte: uma boa consciência, uma consciência pura, uma consciência desprivada de ofensa, nos ajuda a formar um caráter cristão. Agora, eu quero colocar para você algo que facilita você entender. Como se fosse Jesus, nesse momento, você é um vaso de barro. Ele está formando em você o caráter dele. Então, você percebe o seguinte: a consciência nos ajuda a formar o nosso caráter. Mas como? Educação da palavra de Deus na minha própria vida. Porque ela me ensina, ela me repreende, ela me corrige, ela me educa para que eu seja o que? Maduro, refletindo justamente o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, habilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a consciência sua, minha, ajuda a formar o caráter de Deus em nossa própria vida. Isto é o caráter de Deus, ou seja, a sua imagem. Hebreus nos fala claramente o seguinte: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir justamente o que? O bem e o mal. Então, nós estamos abordando hoje à noite o valor da consciência para a nossa vida, para que você possa ter discernimento entre o bem e o mal. O bem simboliza algo sábio. O mal, menos sábio. Ou seja, algo que não convém na sua vida, que ofende a pessoa de Deus. Agora, notem que nós temos abordado hoje à noite. Você não pode, o quê? Escapar da sua consciência. E também você tem de o quê? Viver com a sua consciência. E número 3, você pode argumentar com a sua consciência. E você pode também violar a sua consciência. E além disso, você pode também endurecer a sua consciência. E você nunca poderá se livrar da sua consciência. Agora, voltando novamente onde nós começamos hoje à noite. Nós havíamos abordado um princípio interior ontem. Hoje, nós havíamos abordado uma dádiva de Deus. E nós temos tido justamente um desafio hoje à noite. E amanhã, nós vamos abordar uma boa consciência. Muito bem. Então, eu mesmo vou fazer oração hoje à noite, porque eu gosto de orar. E você gosta também, né? Gosta ou não gosta? Você gosta? Então vem cá, vai você mesmo orar, então. Só vendo, estudando preferência para ele, né? Então, tem microfone aqui para ele. Vamos ficar em pé? Você faz uma oração, depois ele vai fazer o aviso se ele não esqueceu. Senhor Deus querido Pai, te agradecemos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai querido, pela vida do pastor Bill, que tem estado conosco e nos tem ensinado, ó Pai, como trabalhar com a nossa consciência. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão que está aqui e também estão todos aprendendo, Pai, um pouco mais, para que possamos, ó Pai, saber direito qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e te pedimos que fique conosco, Pai, e que possamos também amanhã estar de volta para continuar aprendendo mais e mais a Pai de Ti. Em nome de Jesus, amém, Pai.